agora para pegar a primeira aula. Agradecer o interesse e a participação de todos desde o nosso primeiro encontro. A gente vai hoje entrar no terceiro encontro dessa oficina, que é uma oficina pensada como uma introdução, né, a esse universo das artes digitais, que a gente falou bastante dessa diversidade até aqui, e hoje a gente conta com a condução do Bruno Kowalski. Começar já agradecendo também a disponibilidade do Bruno de dar essa oficina para todos. A gente também da Academia de Curadoria vai se divertir bastante com a aula. Então, tanto hoje quanto quinta-feira, a intenção é que essa atividade seja mais prática no sentido de conhecer alguns recursos, né? Conhecer os softwares, conhecer as possibilidades, né? As linguagens ali, e poder conversar também com o artista, que é sempre legal, saber mais do trabalho, como que é o processo. Então, fiquem bem à vontade, podem ir colocando perguntas no chat, que a gente vai acompanhando daqui, podem também se sentir à vontade, abrir microfone e câmera. A gente vai estar construindo essa oficina num formato mais dialógico mesmo. E também queria lembrar a todos, principalmente a quem está chegando, que essa é uma atividade que faz parte do nosso projeto, né, um projeto EduTech financiado, né, com apoio da FAP e em parceria com o Complexo Cultural Samambaia, aí do Distrito Federal. Não sei se todos são de lá, essa é uma das vantagens do digital, né, que a gente tem pessoas de vários lugares, várias localidades, mas a gente fez essa oficina pensando principalmente no nosso projetinho em parceria com o Museu Nacional, que é um projeto de constituição de um acervo de artes digitais, né? Então, o Bruno é um dos artistas que colaborou com a doação de uma obra que está em cartaz agora, né, na exposição Segue em Anexo, no site da Academia de Curadoria. Então, convido a todos também a entrar lá, visitar a exposição. Além da obra doada, tem outras duas obras do Bruno, e obras também da artista Vitória Kribe e da Gisele Begelman. Então, tem bastante material para consultar. Para quem não participou, né, dos primeiros encontros, assim como esse, os encontros foram gravados, e a gente vai disponibilizar ao final da oficina. Então, vocês podem acompanhar também depois qual foi o conteúdo. Principalmente, como eu disse, a gente buscou apresentar um pouquinho dessa história, né, de como surge, né, esse termo, guarda-chuva, né, artes digitais, apresentar uma opção ali de nomes, nomenclaturas, palavras-chave que podem até, para quem se interesse, ser fonte de pesquisa, ir atrás, saber mais, se aprofundar. E acredito que hoje é um pouco nesse espírito, né, que o Bruno vai trazer um conteúdo para vocês, né, mais voltado para prática, né, para criação artística, mas que vocês podem também depois ir lá e se aprofundar, baixar esses softwares, ir atrás, né, de experimentá-los. Então, a intenção é essa, é introduzir e gerar essa vontade ali pela criação no digital. Então, fiquem à vontade, divirtam-se. Bruno, com você. Oi, gente. Boa noite. Eu sou o Bruno. Como foi dito aqui, essas duas aulas dessa semana vão ser um pouco mais voltadas para a prática. Como é uma oficina bem introdutória, né, que tem como objetivo mostrar mesmo para vocês os caminhos que vocês podem seguir e tudo mais, eu decidi dividir essas duas aulas em dois tempos, assim. Então, na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês os programas que são usados geralmente para a criação de arte digital, claro, totalmente baseados nas minhas obras, em como eu faço as coisas, mas eu acho que é uma coisa meio padrão, pelo que eu tenho visto com outros artistas.
E aí eu vou falar um pouco também sobre outros recursos, onde vocês conseguem encontrar esses programas, como que funciona mais ou menos para usar eles, quais são os programas mais adequados para cada tipo de coisa. É, e aí, na próxima aula da quinta-feira, eu vou trazer algumas obras minhas e de outros artistas, e vou falar mais do processo criativo, né? Como é que eu usei esses programas para fazer aquelas obras, é, enfim, e outros exemplos também, de obras que são feitas dessa maneira. Bom, então, vamos lá. Ah, e antes de mais nada, eu sou um artista, né? Eu não tenho muito essa formação de professor nem nada. Eu vou tentar ser o mais didático possível. Mas caso vocês tenham qualquer dúvida, caso alguma coisa não fique clara, vocês podem me interromper ou mandar uma mensagem no chat. E, enfim, eu respondo perguntas. Caso vocês saibam alguma coisa que eu não sei, inclusive, que eu deixe de fora, podem falar também. Estou super aberto. E esse é um lugar para discutir também, né? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês. Ok, acho que está todo mundo vendo. Caso alguém não esteja vendo, caso tenha algum problema, pode me avisar. Então, vamos lá. Tudo certo. Tudo certo, né? Essa é uma introdução à criação em arte digital. O meu trabalho é muito focado em modelagem 3D, então a gente vai começar por isso, né? Vamos lá, modelagem 3D. Como funciona basicamente? Esse é um tipo de criação digital que funciona a partir de polígonos. Polígonos são formas geométricas que são fechadas. Eu tenho aqui uma imagem, olha, para vocês conseguirem visualizar melhor, né? Então, existem os vértices, e aí você consegue formar linhas a partir desses vértices, e aí você forma esses triângulos. E a partir dos triângulos você vai criar outras formas e construir objetos digitais. É muito importante que seja em triângulo esse tipo de construção, porque o triângulo é uma estrutura muito estável e na criação de arte digital, tudo que vocês forem ver, todos esses objetos que vocês encontrarem, eles vão ser feitos dessa fórmula. Tudo é construído a partir desses triângulozinhos pequenininhos. E assim a gente cria círculos, formas muito complexas, é, e formas mais simples também. Mas essa é a estrutura básica de todo objeto 3D. Então, vamos lá, porque como esses objetos, como vocês podem ver aqui, eles são feitos dessa forma, e eles têm esses vértices, esses pontozinhos, talvez quem mexa com Adobe Illustrator ou entenda de vetores, já esteja mais familiarizado com isso, mas esses objetos eles vão ser totalmente maleáveis e modificáveis. Não é como uma imagem que você pega, todo mundo já viu aquelas imagens que você expande ela, e aumenta ela, e ela fica cheia de pixels, né, a vários quadradinhos. Não é assim que funciona, são como vetores mesmo, você pode expandir, você pode dobrar, você pode fazer o que você quiser, e elas não vão ficar com uma qualidade ruim nem nada, justamente por conta dessa estrutura de polígonos. Então, a gente tem, na criação 3D, esses três processos básicos: a modelagem, que é a criação desses objetos mesmo, como se fosse uma criação de objetos crus, dá para pensar muito em cerâmica, por exemplo, realmente fazer uma xícara, uma caneca de argila, tem essa parte. Aí tem a parte de texturização, que é quando você vai dar o visual para esse objeto que você criou, que é como se você estivesse pintando a cerâmica, né? Então você vai escolher as cores, você vai escolher se você quer um material mais brilhante ou um material mais opaco, mate. É, e aí depois tem a renderização. A renderização é a parte em que você realmente faz a imagem, porque quando você faz a modelagem e a texturização, você está criando objetos, mas não são imagens mesmo, né? Para você transformar aquilo em imagem, é como se você tivesse que fotografar esses objetos dentro dos programas de criação 3D,
E aí sim você vai ter um produto imagético, ou em vídeo, enfim, mas é importante saber que existem esses três processos básicos, e é claro que você pode veicular ou exibir essas suas obras, suas criações, em qualquer um desses estágios, na verdade. Você pode exibir um objeto 3D que não foi renderizado. Você consegue um suporte na internet para exibir esse objeto que vai ser interativo, enfim, mas ele não vai ser uma imagem, né? E você consegue exibir também o objeto com as texturas, sem renderização, enfim, você também consegue exibir as imagens. Existem duas formas básicas de criar qualquer coisa em 3D. Existem uma modelagem a partir de formas ou objetos pré-existentes, e eu vou explicar melhor daqui a pouco, ou uma modelagem de forma escultural, que é como se você estivesse realmente trabalhando com argila, e criando uma coisa de uma maneira mais artesanal, entre aspas, mesmo sendo digital. Essas são as duas formas principais, né, que praticamente todos os artistas 3D vão usar. Também é possível criar formas a partir de splines ou NURBS, que são linhas, como, caso vocês conheçam Photoshop e Illustrator, aquela ferramenta caneta, que você cria aquelas linhas e depois você pode transformar essas linhas em uma imagem que vai ser preenchida. Enfim, então você consegue criar essas linhas e depois fazer alguma coisa com elas, criar um corpo para essas linhas, dar uma tridimensionalidade para elas, né? Então aqui esse é um exemplo que talvez muitos de vocês conheçam, a Tomb Raider, como a gente fala aqui no Brasil, de PlayStation 1. Dá para ver claramente que ela é feita com polígonos, muito claro, dá para ver os triângulos, enfim, são todas essas partezinhas do 3D, que antigamente era muito mais robusto, né? E aqui é uma imagem que eu fiz que também é feita com polígonos, só que ela é bem mais suave porque a gente consegue criar uma concentração tão grande de polígonos, de triângulozinhos, que a gente cria uma curva, ou essas formas super suaves mesmo. E essa imagem é uma que eu criei com as splines, que são aquelas linhas que eu disse, e depois eu criei, dei um corpo para elas. Então, vamos lá. A modelagem com formas pré-existentes, ela funciona da seguinte maneira. Imaginem Lego. Vocês vão ter várias pecinhas, vários retângulos, algumas peças que são cilindros, alguns triângulos, sei lá, e vocês conseguem montar um em cima do outro para criar alguma coisa diferente. É assim que funciona no 3D também. Vocês podem pegar essas formas básicas, quadrados, triângulos, cilindros, cones, para criar uma outra coisa que vocês querem criar. Essa é uma forma rápida e fácil de criar objetos. É muito intuitivo. Os objetos são facilmente manipuláveis. Vocês conseguem pegar um cilindro e torcer ele para fazer uma corda, por exemplo, aquelas cordas bem robustas. Porque existem muitas ferramentas de distorção nesses programas 3D. Eu vou falar sobre isso depois também. Então, é um tipo de modelagem feito com distorções e gambiarras. Você vai tentando encaixar formas para criar o que você quer. Nesse tipo de modelagem, as texturas elas vão ser criadas com essas ilusões de luz e sombra. E o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você quer fazer um peixe com escamas, você não precisa ir fazer todas as escamas daquele peixe. Você consegue criar uma textura padrão que vai emular, na hora que você for renderizar apenas, as escamas do peixe. Se você pegar o objeto que você criou sem renderizar, ele não vai ter as escamas, mas a partir da renderização, ele terá essa textura. É, então, esse é um jeito muito padrão também de fazer as coisas no 3D. É o jeito que a gente vê as coisas em filmes de animação, esse tipo de coisa, né? Você consegue trabalhar com mouse e teclado para fazer esse tipo de modelagem. Você não precisa de nenhum equipamento especial para fazer.
E os programas principais são o Blender, o Cinema 4D e o Autodesk Maya. A gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco também. O outro tipo de modelagem é a modelagem em argila. É, você vai usar esse tipo de modelagem para fazer objetos bem mais detalhados e complexos. Leva muito mais tempo para fazer. Os objetos geralmente vão ser mais fixos e móveis, justamente porque é um tipo de escultura que é realmente como se você estivesse esculpindo em mármore. Enfim, é um blocão que você pega e vai tirando partes para criar o que você quer. Então é difícil depois você separar essas partes para criar um movimento. É mais fácil que seja imóvel. É uma modelagem muito similar à escultura em argila, as texturas vão ser feitas manualmente. Então, se você quiser fazer um peixe com escamas, você vai ter que fazer todas as escamas manualmente. E aí o trabalho é muito melhor com uma mesa digitalizadora ou um touchpad, sabe? Que, para quem não sabe, são equipamentos que você conecta ao seu computador e aí você pode usar como se fosse uma caneta para desenhar ou para esculpir, nesse caso. E os programas principais são o ZBrush e o Sculptris. Então, para trazer um exemplo para vocês, eu trouxe aqui só um videozinho dessa modelagem a partir de formas pré-existentes. É uma coisa super simples, super bobinha. Deixa eu voltar aqui, peraí. Então vocês vão ver que, olha, ele começa com uma forma e ele vai criando esses outros cilindros, esses outros círculos, para construir a imagem que ele quer. Ele não está realmente esculpindo, ele está juntando formas e distorcendo elas para criar o que ele quer fazer. Esse programa que ele está usando é o Cinema 4D, que é o programa que eu uso também. Então, assim, é esse tipo de modelagem. Você consegue criar a maioria das coisas dessa forma, mas não vão ser objetos hiper detalhados, como eu estava falando antes. Vão ser formas mais simples, e o poder todo das texturas e tudo mais vai estar muito na renderização. Quando são detalhes maiores, como esses espinhos que ele está fazendo, você consegue colocar facilmente também. E aí tá vendo que ele cria alguns e aí ele multiplica. É todo um trabalho meio de gambiarra, de distorção. São muitos deformadores e ferramentas que clonam o que ele está fazendo. Então, olha, eu pular aqui para o final. E aí na renderização, ele vai criando essas texturas que ele quer. Então, enfim, não vamos ficar muito tempo nisso, mas só para vocês terem uma noção do que é esse tipo de modelagem. E aí a gente tem esse outro tipo de modelagem em argila, e dá para ver que é muito mais detalhado, só pela imagem inicial, enfim, claro que rola um Photoshop ali, mas olha o jeito que ele está criando. Ele está pegando essa massa e está esculpindo realmente. Ele não está distorcendo as coisas a partir de ferramentas do programa. Ele está usando uma caneta e tirando partes dessa massa grande, adicionando outras partes, para criar essas texturas e essas formas do rosto dessa pessoa. Para quem já tem um conhecimento de escultura, de trabalho com argila, essa forma de criar em 3D é muito interessante. E ela é muito usada para fazer personagem de videogame, personagem de filmes de animação também, porque aí eles criam um modelo bem mais aberto, né? Uma pessoa com os braços abertos e as pernas abertas, que nem aquela figura do Da Vinci. E aí depois eles conseguem fazer uma animação a partir disso, né? Então, o cabelo é feito manualmente, até os Não, cílios. desculpa interromper, não sei se você está vendo o chat, por conta da apresentação, tem uma pergunta, qual é esse programa que você está mostrando agora?
Esse que eu estou mostrando agora é o ZBrush. E a gente vai falar sobre ele daqui a pouco também. Então, enfim, deu para notar, né, a diferença entre esses dois tipos de modelagem. Não existe um melhor ou um pior, existe o que é mais adequado para o que você quer fazer. Então, vamos lá. Esse programa, só para mostrar para vocês a interface, para vocês conhecerem um pouco melhor, é o Cinema 4D. Ele é o programa que eu uso. Ele tem esse custo de R$ 4.085 por ano. Eu não pago isso. Enfim, depois a gente vai falar mais sobre isso também. Mas ele é um programa muito famoso e ele é super padrão para trabalho com publicidade e coisas que, assim, ele consegue criar resultados que atraem o olhar de uma maneira muito fácil. E você consegue fazer basicamente tudo nesse programa. Ele junta um pouco de tudo. Eu gosto muito dele por conta disso. Outra alternativa é o Blender. O Blender é gratuito, ele é open source. Para quem não sabe, open source significa que os criadores do programa disponibilizam o código dele. Tudo que eles criaram é público e você consegue pegar esse código e modificar, fazer seu próprio programa. Então é uma coisa super aberta mesmo. Ele é muito bom esse programa. Eu só não uso ele porque eu acabei esbarrando no Cinema 4D primeiro. Mas já dá para ver que a interface é super parecida, sabe? Então, se você usa um programa, você consegue usar todos os outros, né? Ele é super interessante também porque ele tem um renderizador próprio que se chama Cycles, e esse renderizador é muito bom. O renderizador do Cinema 4D, o próprio dele, já não é tão bom assim, é um renderizador que usa só a CPU do computador. A gente também vai falar sobre isso mais para frente. Mas esse do Blender usa a CPU e a placa de vídeo, é um renderizador misto. Então, isso é muito bom para uma opção gratuita, né? É o que muitos artistas 3D de hoje em dia usam, como Gabriel Massan, por exemplo, o Samuel dos Santos. Então, enfim, ele é uma opção ótima, muito, muito boa mesmo. Esse é o Autodesk Maya, ele é o mais caro, ele custa R$ 6.718 por ano. Ele é o padrão para filmes e outros projetos hipercomplexos. Ele é um programa muito bom, ele é o mais avançado de todos. Você vai ter o maior nível de qualidade possível usando esse programa, só que ele é muito avançado, então ele tem uma linguagem de programação própria, que se chama Mel, e você precisa entender de programação para usar ele, você precisa entender da linguagem de programação própria do programa para conseguir criar as coisas dele, mas é justamente por isso que ele é tão bom, tão avançado, porque você consegue criar o que você quiser a partir da programação, usando esse programa. E a interface, como vocês podem ver, também é super parecida com os outros programas, né? Esse é o ZBrush. O ZBrush é pago, ele custa 1.898 por ano. Ele é esse programa que você vai esculpir as coisas como se fossem argila, e ele tem essa interface muito mais focada em esculpir mesmo, ele é diferente dos outros programas. Aqueles outros três que eu mostrei, você consegue fazer um pouco de tudo, né? Esse não, esse você vai esculpir e é isso. E aí tem o Sculptris, que é da mesma empresa do ZBrush, só que é a versão gratuita. Tem um pouco, tem algumas limitações, né? Ele não é tão avançado quanto o ZBrush, mas você também consegue trabalhar com ele tranquilamente nesse esquema de fazer uma escultura. Então vamos lá, esses são os programas principais, né? Tem o ZBrush, Sculptris, Autodesk Maya, Blender e Cinema 4D. Cada um tem suas particularidades no que eles são melhores e piores, mas basicamente você consegue usar todos para fazer quase a mesma coisa. Então a questão é escolher qual você gosta mais, qual você se dá bem para usar. Além desse tipo de modelagem que você vai criar essas formas que podem ser abstratas
ou, enfim, qualquer coisa que você quiser, a gente também tem programas que são focados em coisas mais específicas. A gente tem programas que são focados em modelagem de figuras humanas, que fazem uma modelagem em estilo The Sims, que você vai criar um humanoide, assim, uma pessoa ali, você consegue escolher o cabelo, o tamanho do nariz, a cor da pele, qualquer coisa que você quiser. É, esses programas são muito bons porque você consegue criar a pessoa ali sem precisar esculpir ela, sem precisar criar ela a partir de outras formas, e aí você exporta essa figura humana para o cinema 4D ou para o Blender ou para outro programa que você usar e continua a sua obra a partir daí. E aí, quando você coloca nesses outros programas, você consegue manipular eles, consegue distorcer, consegue aplicar outros efeitos e realmente criar o que você quer criar. Então, ele tem uma sinergia ótima com esses outros programas, e os mais populares para a criação de figuras humanas são o DAZ Studio, ou DAZ 3D, e o Make Human. Junto dessa modelagem de figuras humanas, existe um programa chamado Marvelous Designer, que é focado em modelagem de tecidos e roupas. Ele é o melhor programa que existe para fazer isso. Se você sabe costurar e se você entende de corte de modelos de costura, você vai se dar bem com esse programa, porque é exatamente assim como que ele funciona. Você vai pegar todos aqueles modelos de roupa que são super contra-intuitivos, então você tem que realmente saber costurar, e você vai colocar esses modelos no programa e ele vai criar a roupa que você quer. Então, isso é um jeito muito legal de criar roupas sem ter que gastar com tecido. Você vai estar criando as suas roupas digitalmente, isso está super em alta hoje em dia. Você consegue fazer tecidos diferentes, com texturas, pesos e materiais, com muita facilidade. E aí você consegue pegar essas roupas e exportar para outros programas também. Ou pegar as figuras do DAS 3D, do Make Human, e colocar nesse programa para fazer as roupas dessas pessoas, e depois, com as pessoas com roupas, você pode passar para os outros programas, que eu falei, Cinema 4D, Blender, e a partir daí continuar criando. Então, tudo se conecta, né? Vocês estão vendo. Vocês podem focar em um programa só, claro, mas se vocês quiserem, tudo é absolutamente conectado e compatível. Então, essa é a interface do DAS Studio. Dá para ver que é bem simples, vocês conseguem movimentar os membros da pessoa, enfim, customizar como realmente se fosse o The Sims. Ele é gratuito, tem muitos recursos pagos que você consegue para ele. Por exemplo, você consegue comprar modelos de pessoas prontos, que vão ter coisas muito específicas nesses modelos. Tipo, eu tenho um que eu consegui, é, que é um cara com os dentes todos quebrados, rachados. Então, enfim, é uma coisa que você consegue encontrar na internet, só que para a criação básica ele é gratuito mesmo. E esse é o Marvelous Designer. Ele é pago, ele custa 1.476 por ano. A gente vai falar sobre as alternativas para isso, porque a gente vive no Brasil mais tarde, mas essa é a estrutura básica e dá para ver aí que esses são os padrões de modelagem de roupa, tem a manga, o corpo da roupa, a perna da calça, e aí vocês vão montar as roupas para esses personagens, tá? E aí uma outra categoria que a gente tem é a simulação de física e efeitos especiais. É, existem programas também que são mais focados nisso. O mais popular é o Houdini. E o que significa, né, simulação de física? É um tipo de modelagem 3D, de criação digital, em que você vai estar simulando alguma coisa da vida real com muita precisão. Então, você consegue simular o jeito que um líquido vai bater no chão quando cair. Sabe propaganda de chocolate, que tem aquele chocolate derretido caindo? Ou comercial de Nescau, de leite, caixa de leite, que tem aquele furacão, turbilhão de leite acontecendo, isso é feito com esse tipo de simulação de física,
E é justamente esse o foco desse tipo de programa. Então, você consegue criar água fluindo, fogos de artifício explodindo, névoa, fogo e fumaça, tudo de uma maneira muito realista e muito fiel a como a física do mundo real funciona. Se você for usar isso para fazer arte, qualquer obra que você quiser, você vai acabar caindo numa coisa um pouco mais abstrata, ou não, né? Enfim, mas geralmente você cai um pouco numa coisa mais abstrata. E esse é um programa e um tipo de criação um pouco mais complexo e exigente do que os outros tipos de modelagem 3D, porque você vai precisar ter um computador bom, né? Imagina que essas coisas de uma gota de água caindo, na vida real, elas acontecem e só acontecem. Só que para um computador simular isso, ele precisa de muito poder, de forma realista, né? Simular isso de uma maneira precisa. Ele precisa de muito poder, de muita memória, precisa ser realmente uma coisa super complexa, né? Um computador potente. Então, enfim, esse é o Houdini, ele é gratuito para aprendizes e ele é pago se você for comercializar o que você criar, né, vender alguma coisa, você vai ter que comprar a licença. É, e a interface também é super similar à dos outros, só que tem essa especificidade de para que ele serve, né? Aí eu trouxe um vídeo para vocês entenderem melhor também, um exemplo do que é esse tipo de simulação, super curtinho também. Então é esse tipo de simulação, sabe? Uma casa sendo demolida, sabe? É uma coisa que é super física, envolve gravidade, envolve o peso de cada pecinha da casa. É, e essa simulação é feita de maneira muito precisa no Houdini. O pó, sabe? Olha, a fumaça de quando a casa é destruída. Tudo isso vai ser criado a partir dos cálculos que esse programa vai fazer. Essas explosões também, fogo, qualquer coisa nesse sentido. E aí a gente entra num outro aspecto, né, da modelagem 3D, que é a renderização, que é a parte que você vai realmente fazer essas imagens. Porque até agora você está criando objetos, né? Você está só fazendo a parte de argila da cerâmica. Ainda falta a parte de colocar a cerâmica no forno e esperar 24 horas para que fique esmaltado. Isso realmente acontece. A renderização demora muito para fazer uma imagem, às vezes uma imagem, você demora 5, 6 horas. E aí, só para vocês terem noção, um segundo de vídeo precisa de 24 imagens. Então, se você vai fazer um vídeo de 10 segundos, você vai precisar de 240 imagens. Imagina quantas horas não são para fazer isso. É um processo que demora muito tempo, mesmo para aqueles estúdios gigantes, tipo Disney, sabe, a Pixar, eles têm fazendas de renderização que tem centenas de computadores renderizando ao mesmo tempo, porque é um processo extremamente demorado. Então, tenham isso em mente quando vocês forem fazer as obras de vocês. Vocês vão precisar de paciência, mesmo assim. A gente está falando de arte digital, então pode ser contraintuitivo falar que é uma produção devagar, mas é devagar, bem devagar. É, enfim, a parte devagar é realmente a renderização. Existem dois tipos de renderização: a renderização CPU e a renderização GPU. A renderização CPU é a que vai usar a memória RAM do seu computador para renderizar. Então, você não precisa de uma placa de vídeo. Você consegue renderizar só com o seu computador do jeito que ele é. É o modo padrão de renderização quando você instala um programa de modelagem 3D. É, geralmente, ele é um pouco mais lento do que a renderização com uma placa de vídeo, mas nem sempre. Por quê? Porque a memória RAM, ela consegue chegar ao que? Eu nem sei o que é hoje em dia, mas acho que é 128 gigas de memória RAM. É, e a placa de vídeo não. A placa de vídeo tem uma memória menor. Então, às vezes, se você tiver uma memória RAM de 128 gigas, vai ser mais rápido do que a placa de vídeo. Mas para pessoas comuns, que têm 8 gigas de memória RAM, 4 gigas de memória RAM, vai ser mais lento. É um tipo de renderização mais barata, porque você não vai precisar comprar uma placa de vídeo, e é boa para imagens fixas, cenas simples,
E também simulação de fenômenos físicos, como aquela casa sendo demolida, justamente porque ele tem essa possibilidade de ter mais memória do que uma placa de vídeo. E por que que ele é bom para imagens fixas, cenas simples e tudo mais? Porque ele é mais lento. Então, se você for fazer uma animação, vai demorar demais para fazer com esse tipo de renderização. Então, é bom se você for fazer só uma imagem parada, né? Além de ter a renderização própria dos programas que você instala, você consegue instalar um programa terceiro que vai só renderizar, uma renderização terceirizada. Alguns programas de renderização CPU são o Arnold e o Corona, e eles são bons, mesmo que você não tenha uma placa de vídeo e tal, é bom considerar instalar esses programas, porque as possibilidades de textura vão ser muito maiores com esses programas. E como eu vou lembrar vocês que as texturas criadas nesse tipo de modelagem 3D, nesses programas, tipo Cinema 4D, Blender e o Autodesk Maya, as texturas são feitas na renderização, né? Você não vai fazer cada escaminha do peixe, você vai criar uma textura de escama e quando fizer a imagem, a textura vai estar lá. Então é bom considerar instalar esses programas. A renderização GPU é a renderização que é feita com a placa de vídeo. É sempre necessário, sempre não, vai, mas a maioria das vezes é necessário instalar um software adicional para essa renderização. Alguns exemplos que eu trouxe são o Octane Render e o Redshift. Eu uso o Octane Render. Geralmente é mais rápido do que a renderização com CPU. Você precisa ter uma placa de vídeo, não precisa ter uma placa de vídeo hiperpotente, hiper cara, mas tem que ter alguma placa de vídeo. Ele funciona necessariamente só com placa de vídeo. E é bom para vídeos e cenas mais complexas. Por quê? A renderização por CPU, a CPU, ela consegue processar uma coisa de cada vez, a memória RAM. Ela vai conseguir processar uma parte da imagem de cada vez. A placa de vídeo divide o processo de renderização em diversos núcleos. Então, ela vai fazer uma partezinha separada da imagem simultaneamente, entendeu? Ela vai dividir, quebrar essa imagem em várias partes e criar tudo ao mesmo tempo. Por isso é mais rápido, geralmente. E aí, quando você vai fazer uma cena complexa, tem muita coisa acontecendo, é bom que você tenha uma placa de vídeo para dividir esses processos, para que seja tudo calculado simultaneamente. Isso é o processamento paralelo, né? E é bom para vídeos porque esse jeito de renderização é mais rápido. Então, você vai conseguir fazer o vídeo, fazer os 24 imagens por segundo de maneira mais rápida. Essa aqui também é uma imagenzinha, só para vocês verem. Então, o que está na esquerda, essa imagem preta, é o objeto 3D cru, que não foi renderizado. É um modelo de argila, que foi criado no Cinema 4D, inclusive. Essa interface é do Cinema 4D. Quando você instala esse renderizador, que no caso o que está aí é o Octane, que é o que eu uso, você vai ter essa outra janelinha em que você já vai estar vendo, enquanto você está fazendo a modelagem, você já vai ver a imagem final, você já vai conseguir criar as luzes, as texturas, e então você consegue fazer isso simultaneamente. O seu processo vai ficar mais fluido se você tiver essa ajuda, né? E aí, a gente também tem outros tipos de modelagem, de veiculação desses objetos 3D que não são renderização, é, que são a realidade aumentada e a realidade virtual. A realidade virtual envolve um tipo de renderização, mas não é o mesmo tipo de renderização que a gente está falando, porque é uma renderização que vai acontecer em tempo real, né? Uma coisa um pouco mais crua. Então, como que funciona? Você consegue, para a realidade aumentada, que é o que eu mais faço, eu não faço muito realidade virtual, então eu vou focar em realidade aumentada. Você cria os seus objetos 3D no Blender, no Cinema 4D, no DAZ 3D, em qualquer lugar que você quiser, e vai exportar esses objetos para programas que trabalham com realidade aumentada, como o Unity, o Unreal Engine ou o Snap AR, que é a ferramenta do Snapchat para criar filtro.
ou Spark AR, que é a ferramenta do Instagram para criar filtros, ou Adobe Aéreo, que é a ferramenta da Adobe. E aí você vai usar o objeto que você criou para criar, para fazer essa cena em realidade aumentada. É super simples fazer isso, parece muito complexo, não é, é muito simples. Tem muita gente que faz filtro do Instagram, se vocês pesquisarem naquela abazinha de filtros, de explorar, e eles fazem tudo com o aplicativo do Instagram, que é esse Spark AR, e aí vocês conseguem pegar essas coisas que vocês fazem no aplicativo do Instagram e usar em outros programas, sabe? Apresentar como uma obra separada, não precisa veicular no Instagram, é só uma ferramenta que o Instagram criou. Essas são obras que são acessíveis por celulares, a pessoa vai conseguir ver no celular dela usando a câmera do celular, e são interativas, isso é extremamente interessante, né? A realidade aumentada, como eu estava dizendo, é um pouco mais simples de construir do que a realidade virtual, porque a realidade virtual não usa a câmera, né, que você tem no seu celular ou em outro lugar, para construir uma cena. Você vai ter que construir, além dos objetos 3D, o ambiente inteiro, que é o videogame, né? O videogame é como se fosse uma realidade virtual. Então, é bem mais complexo. Os programas para criar realidade virtual são o Unity e o Unreal Engine. O Unity é de graça e o Unreal Engine é pago. E aí é uma coisa que você vai ter que realmente se especializar muito mais profundamente, porque é um tipo de criação muito complexa que envolve todos os outros programas que a gente falou até agora. Mas é super interessante, se vocês quiserem mergulhar nisso também. E aí, beleza, a gente encerra, por enquanto, essa parte de modelagem 3D. Todos esses programas que eu falei, eles são super interessantes e vocês podem usar todos eles para fazer as obras que vocês quiserem. Só que também tem outros tipos de arte digital, né? Também tem arte digital com manipulação de imagens e vídeos, por exemplo, em que vocês vão editar imagens, né, fotografias, imagens encontradas na internet, imagens criadas digitalmente. Vou dar um exemplo esdrúxulo, mas se você fizer um desenho no Paint, sabe, você pode manipular isso, e isso pode ser uma obra. Então, é, você consegue usar isso também para fazer as obras que você quiser, a partir de distorções, efeitos especiais, ou outros tipos de manipulação. Também é possível no Photoshop, eu vou apresentar na próxima aula algumas obras minhas, criar imagens em 360 graus. Sabe quando você vai no Google Maps e você abre o Street View e você vê a rua em 360? Você consegue criar imagens assim no Photoshop. Não é muito complexo, não exige um computador hiperpotente, super interessante, interativo. Então, enfim, você também consegue fazer vídeos em 360 graus. Você consegue fazer animação em vídeo sem ter uma câmera, só usando o seu computador, criando imagens com o próprio computador. Vídeo arte abstrata, vídeo mapping. Existem muitas e muitas e muitas possibilidades. Os softwares são menos exigentes para o seu computador do que os softwares de criação em 3D. E são super de fácil acesso. Muita gente conhece Photoshop, conhece Premiere Pro. Então, enfim, alguns programas que eu uso são Adobe Photoshop, que é pago, só que, enfim, todo mundo sabe, né, que você consegue de outras maneiras. O GIMP, que é de graça e é open source. O Premiere Pro, o After Effects, o Sony Vegas e o Resolume Arena. O Resolume, eu acho que é o que as pessoas menos conhecem, mas ele é usado para fazer visuais de boate e videomapping. Ele é super interessante. Se você conectar um Arduino, que é aquela ferramenta, aquela máquina para fazer show de luz, né, para manipular outras máquinas, né, programar mesmo. Se você conecta o Arduino com o Resolume Arena, você consegue fazer obras com LED, luz LED. Então, enfim, esses são programas extremamente interessantes também e são muito menos exigentes para o seu computador. Eu vou apresentar algumas obras na aula que vem para Desculpa só te ilustrar. interromper, veio mais uma pergunta no Aham. chat. Em que formato você costuma salvar os seus trabalhos? Olha, então, cada programa tem o seu formato específico diferente, sabe? É igual você salvar
um documento no Word, que o formato é doc, ou docx. O Cinema 4D tem o formato dele, que é o C4D. Então, o que eu faço? Eu sempre tenho essa versão como se fosse um doc, só que do 3D, né, que no meu caso é o C4D, o Blender tem sua própria extensão, em que você salva o projeto mesmo, com todas as camadas, com todos os objetos e tudo mais. E aí eu também faço uma renderização, e eu salvo eles em PNG, que é um tipo de formato de imagem. E é basicamente isso, porque como eu sempre salvo o projeto inteiro, se eu precisar de uma imagem, eu consigo renderizar depois, só abrindo o projeto. Em qual qualidade eu recomendo salvar os trabalhos? Olha, como a gente está falando de um processo que demora muito para ser feito, eu sei que não são todos os meus trabalhos que vão ser exibidos, eu sei que eu preciso otimizar o espaço para guardar eles. Então é bom salvar com uma qualidade padrão, por exemplo, 1080 no lado maior da imagem. Se for uma imagem quadrada, 1080 por 1080. É, porque aí você consegue colocar no seu portfólio, consegue colocar no seu site, a imagem vai ter boa qualidade. E aí, se você for exibir em algum lugar e precisar fazer uma impressão ou precisar de uma qualidade maior, você vai lá e renderiza de novo em uma qualidade muito maior, né? Aí você vai usar um DPI maior, um DPI de 300, é, e o tamanho que você quiser, o tamanho que você precisar, né? E aí, no caso, eu uso para salvar também 1080p 72 de DPI, que é um DPI padrão para imagens que você vai ver no computador. Mas assim, isso tudo é padrão do programa. Sempre que você for renderizar ou salvar uma imagem, automaticamente ele vai te jogar para essas configurações. Então, inicialmente, né, para você iniciar, você não precisa se preocupar com tudo isso. No caso das minhas obras que estão em acervo, o museu tem o projeto ou o trabalho final renderizado. Isso é uma coisa complexa, né, porque é um processo meio novo. A obra que eu tenho algumas obras que eu doei para um outro museu que foram em vídeo. Então, eles têm o vídeo, mas tem uma obra que eu vou doar, que é a obra que eu vou doar para o Museu Nacional, que é a máquina de ruído, que é uma instalação web, e não tem como eu mandar uma instalação web para eles. Então, o acervo vai ficar com um projeto mesmo. E aí, de todos os recursos junto, né? Meio que um arquivo RAR, né? Uma pasta compactada contendo o projeto, o código da página e as imagens e vídeos e sons que eu usei. Então você tem que meio que quebrar o projeto nesse caso. Mas se fosse uma imagem 3D, por exemplo, e o produto fosse uma imagem, eles ficariam com a imagem. Se eu tivesse criado um objeto 3D que é para ser exibido como objeto interativo, eles ficariam com o objeto. E isso é um outro formato para salvar o arquivo. Você consegue salvar como .obj. OBJ, perdão, que é um objeto 3D. E esse formato você abre em todos os programas 3D, inclusive em plataformas online para visualizar e tudo mais. Enfim, essas questões de finalização são super interessantes também, mas o padrão é isso, você salvar, sempre muito importante você ter o projeto do programa que você está usando, no meu caso o Cinema 4D é o projeto em C4D, salvo no meu computador e no meu HD de backup. Porque eu tendo o projeto, se alguém pedir alguma coisa, eu consigo exportar em qualquer formato possível. Então, sempre guardem o projeto de tudo que vocês fizerem. Bom, enfim, se surgir alguma outra pergunta, eu vou responder também, mas eu queria mostrar esse videozinho sobre realidade aumentada, só para ilustrar também o que alguns artistas vêm fazendo e o que é a realidade aumentada, né? Então, tem toda essa coisa, né, de envolver câmeras no trabalho da realidade aumentada. Esse é um trabalho de videomapping, muito comum também, e muito popular hoje em dia. Tem festivais de videomapping no mundo inteiro.
Essas obras que vocês estão vendo agora, que a pessoa, ó, tem um objeto físico e a pessoa aponta a câmera e aparece algo no computador. Isso também é super simples de fazer. Vocês conseguem fazer isso com o aplicativo do Instagram, de criar uma realidade aumentada. E basicamente você treina o aplicativo para reconhecer uma imagem e quando ele vê aquela imagem, ele cria um objeto 3D, coloca, né, o objeto 3D que você criou ali. Por isso que os padrões que tem na cama, quer ver, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Dá pra ver que, ó, tá vendo que tem uns padrões ali? São padrões únicos, porque o dispositivo precisa reconhecer essa imagem. Mas enfim, isso é realmente super simples de fazer, não é complicado. Ali é uma coisa de impressão 3D, que é uma coisa que eu não faço e eu não tenho conhecimento para falar sobre, então eu não vou falar, né? Mas essa é uma possibilidade, você consegue mandar imprimir em 3D os seus objetos que você criou. Enfim, então só para vocês entenderem também todas as possibilidades que a arte digital traz. Essa é uma artista hiper conhecida e famosa, a Cindy Sherman. É, ela fazia fotografia analógica quando ela começou, criando aquelas cenas hiper cinematográficas, e hoje em dia ela posta essas imagens que vocês estão vendo no Instagram. Então ela tira fotografias dela mesma e faz uma edição bizarra, assim, realmente deixa ela, o rosto dela irreconhecível. É, então isso é um tipo de arte também, sabe? Só para vocês entenderem as possibilidades do que é essa criação em arte digital. E aí também tem as obras com programação, como a criação de websites. Como a gente falou no último encontro que a Renata apresentou, tem obras da Gisele Beigelman, que são com programação. Aquela minha obra Máquina de Ruído também envolve programação, a criação de site. Então, você pode criar websites que funcionam como salas, entre aspas, espaços, para abrigar instalações digitais, né? As páginas podem ser interativas, você pode incorporar widgets e gadgets. é, então, sabe, as possibilidades de criação dessa sala, eu sempre penso na criação de um website como um espaço físico. E eu acho que é super interessante pensar assim. É, essas possibilidades são muito grandes também, e vocês podem incorporar imagens que vocês criaram em 3D, é, vídeos que vocês criaram, fotografias, qualquer coisa que vocês quiserem nessas páginas e criar uma obra interativa super interessante. Esse tipo de criação exige uma maior familiaridade com tecnologia, principalmente se vocês quiserem fazer uma coisa super interativa, super avançada, e é por isso que muitos artistas que fazem essas obras de programação colaboram, né, tem colaboradores que são programadores e técnicos de informática. Você não precisa necessariamente saber, você pode ter um colega que sabe para te ajudar. Mas, enfim, é difícil fazer sozinho se você não sabe programar mesmo. Mas aí existem algumas soluções para, pelo menos, criar uma sala básica, que são o Wix, Tumblr, o Cargo, o WordPress é até um pouquinho mais avançado, só que ele também funciona super bem, você consegue ver tutoriais na internet. O GitHub é super interessante para você achar widgets e gadgets, porque eles postam, né? É uma comunidade, para quem não conhece, como se fosse uma biblioteca de códigos de programas e de códigos de widgets e gadgets. E para quem não sabe, desculpa, eu nem expliquei, mas se você pega um vídeo do YouTube e você quer colocar na sua página da internet, você vai incorporar o vídeo, né? Você vai precisar de um código de programação que o YouTube disponibiliza e você vai colocar na sua página e ele vai ser incorporado naquela página por conta desse código. Isso é considerado um widget, né? Existem outros também, o do Twitter, por exemplo, você consegue incorporar para que os tweets de alguém apareçam na sua página. Só que aí existem widgets e gadgets que são autorais, de programadores autorais, você consegue criar o seu próprio, sua própria ferramenta, e você consegue encontrar muitas no GitHub. Eu vou mandar depois para vocês um PDF com todos esses nomes e sites e tudo que vocês precisarem.
E aí eu trouxe aqui um exemplo também. Tem muitas obras que são feitas assim. Esse é um tipo mais antigo até de fazer arte. Mas é isso, é a criação de uma página, sabe? Então essa é uma obra que tem um chat que vai acontecendo automaticamente, você vai clicando nos botões e coisas novas vão acontecendo. É esse tipo de obra. Vou passar mais rápido porque nosso tempo está acabando. E aí, para ilustrar essa conexão entre tudo que eu venho falando até agora, eu vou mostrar para vocês um vídeo que é esse showreel de um estudante que usa o Houdini para fazer as coisas dele. Só que vocês vão ver que ele não usa só o Houdini, ele usa muitos programas diferentes. E ele fala sobre isso nesse vídeo. Então, olha, dá pra ver que essa cena é super complexa. Quando uma cena é hiper complexa assim, quando você vê uma coisa que parece um filme, você precisa de muitos programas para fazer, né? Então aí tem a modelagem básica, né, a animação básica, dá para ver que são uns blocões grandes. Olha, e aí dá para ver, aqui ele fala, ele passa muito rápido, né, mas, oh meu Deus, ele fala os programas que ele usa, né, para criar. Ai, eu tô apertando a barra de espaço e é por isso que está dando errado. Mas ele usou o Blender para fazer essa modelagem, que é um programa gratuito, né, e open source. Então, você não precisa necessariamente pagar nada para fazer, e você consegue usar esse programa gratuito e tudo mais. Para fazer as animações, e quando ele diz rigging, o que isso significa é a criação de um esqueleto. Porque quando você for animar um humano, por exemplo, você vai precisar criar as juntas dele, né? O braço não é uma reta só, o braço é dividido. Isso é o processo de rigging, que você vai criar o esqueleto, essas juntas que vão fazer o movimento. Esse é o processo de animação. Praticamente todos os animadores que eu conheço fazem um vídeo em vida real de como a animação vai ser com uma pessoa e depois passam para o computador. É um processo muito comum para fazer uma animação natural. Aí ele está fazendo a montagem da cena, colorização. Então, enfim, deu para ver, né, que você precisa juntar muitos programas para fazer tudo que você quer fazer. Mas também é possível fazer coisas mais simples em um programa só. Aí vai depender do tipo de obra que você quer fazer mesmo. E aí eu gostaria de propor uma atividade, um exercício para vocês, para a próxima aula. Ou caso vocês queiram falar sobre isso agora também, podem falar. Eu queria que vocês trouxessem uma ideia de obra de arte digital, qualquer ideia. Pode ser uma ideia de instalação web, uma ideia de obra de imagem manipulada, uma ideia de obra com modelagem 3D. E aí a gente vai discutir aqui quais as melhores maneiras mesmo para realizar essa obra, quais são os programas que funcionariam melhor, quais são os melhores caminhos para materializar essa obra. Então, sintam-se livres para trazer as ideias de vocês, e a gente conversa sobre isso, tá bom? Então, por enquanto, é isso. A gente tem uma última sessão ainda, rapidinho, mas a gente já pode encerrar a gravação, né, agora. Encerrando por aqui. Se alguém tiver perguntas também agora quiser, enfim, abrir a câmera, o microfone, Sim. fiquem à vontade. Oi, Bruno, boa noite. Oi.